15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e poder, acima de todo principado, potestade e poder, domínio de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Pai Celestial, nós nos chegamos mais uma vez diante do Senhor. E assim como Paulo orou, o Senhor é o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória. Também nos chegamos ao Senhor essa mesma disposição, crendo que o Senhor é o nosso Deus, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como o Senhor ouviu as orações do teu Filho, Senhor, quando ele estava na terra, o Senhor também é aquele que ouve as nossas orações quando oramos ao Senhor. Pedimos que nessa noite o Senhor possa nos abençoar na leitura e compartilhar a tua palavra, Senhor. Mais uma vez nós chegamos ao Senhor, confiados que a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Colocamos diante do Senhor essa condição de simples para entendermos a palavra do Senhor. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa nos ajudar nessa noite. Oramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós falamos um pouco do versículo 16 e do versículo 17, que Paulo então escreve aos Efésios. E nós mencionamos que existe uma coluna que também sustenta a igreja. Existe um pilar que sustenta a igreja, que é a oração. E nós devemos estar então envolvidos nessa prática. Paulo diz aí no versículo 16: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então nós falamos um pouco sobre a oração. E Paulo diz aqui que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nós falamos até essa parte, o Pai da glória, que assim como Deus era o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, também da mesma forma Ele é o nosso Deus. E as orações do Senhor Jesus, ou de Jesus como homem, foram todas respondidas. Paulo então se coloca nessa situação. Ao mesmo Deus que Jesus, homem, orava, era aquele que Paulo orava. A Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Mencionamos então algumas coisas a respeito da oração. Nós vimos que nas Escrituras nós temos esses exemplos de pessoas que oravam. O Senhor Jesus é uma delas, que levantava alta madrugada para orar. O próprio apóstolo Paulo também orava. Nós poderíamos aumentar a lista, né? Jó também era aquele que orava. E a Bíblia diz que Deus mudou a sua sorte quando ele orava pelos seus amigos. Então Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Jó era aquele que intercedia pelos seus filhos. A Bíblia fala que ele pensava que talvez os filhos dele tivessem blasfemado contra Deus. E ele então se levantava e orava e intercedia a favor dos seus filhos. Então nós falamos um pouco sobre a oração, nesse sentido de que, vamos lá em Atos capítulo 2, fala de perseveravam nas orações. Eu queria só considerar mais dois itens a respeito da oração. Existem dois extremos com relação à oração, irmãos, antes de nós continuarmos no versículo 17, que pode acontecer conosco. Qual que é os extremos? Um dos extremos é nós fazermos da oração um ritual. Existem algumas religiões, existem alguns sistemas que fazem assim, que se preocupam com tudo aquilo que é a forma, tudo aquilo que é a aparência, tudo aquilo como se deve falar.
a forma das palavras, como essas palavras devem ser ditas. E eles então se preocupam com as frases, com a dicção, com as disposições, com a cerimônia, e ficam presos a isso, ficam presos a esse cerimonialismo da oração. Mas aí falta vida. Talvez você conheça alguém ou algum sistema que faz isso, que gasta muito tempo envolvido com a oração, mas falta vida. Então esse é um extremo. E o outro é que alguns se julgam que podem orar de qualquer forma. Podem chegar diante de Deus e com qualquer indiferença fazem uma, duas petições e pensam que já são ouvidos. Às vezes nós já ouvimos orações: ó Deus, o Senhor é aquele que ouve todas as minhas orações e não deixará de ouvir mais essa. Isso também é um perigo. Então nós temos os extremos. Alguém pode colocar-se sem indiferença, pensar que Deus vai ouvir todas as suas orações. Nós falamos sobre isso, na semana passada. Nós devemos lembrar-nos de quem nós estamos na presença, ou com quem nós estamos falando. Também não ocorre o outro extremo de fazer também um ritual a respeito da oração, se preocupar com frases, com a forma de falar, o conteúdo. Mas quantas vezes nós abrimos as Escrituras e vemos que uma simples palavra, um simples apelo de socorro, Deus respondeu. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a oração em público. Como você deve orar em público? E não tem muitas palavras para falar sobre isso. O Senhor Jesus disse que o Sermão do Monte, ele fala assim, Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Os irmãos não precisam abrir, muito rápido que ele fala. Ele diz assim, Mateus capítulo 6: E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que o pensais. Então, o ponto que eu gostaria de falar também é o seguinte: quando nós estivermos em público, quando nós estivermos reunidos, uma, duas ou mais, um número maior de irmãos, e nós estamos reunidos para a oração, ou para algum fim nesse sentido, nós devemos ter cuidado de como nós vamos orar, ou o tempo que nós vamos orar, como nós vamos orar. Alguém disse certa vez que nós devemos orar de tal forma que quando nós acabamos de orar, os irmãos que estivessem conosco, reunidos, embora nós não estejamos orando a eles, ou para eles ouvirem, eles tivessem desejo de que nós orássemos mais, e não o contrário. Entendeu? A oração coletiva, a oração em público, deveria ser de tal forma que quando nós acabamos de orar, aqueles que estão presentes, embora nós não estejamos orando a eles, nós estamos orando ao Pai, eles tivessem desejo de ouvir mais da nossa oração, e não o contrário. Amém? Entendeu? Então vamos agora continuar Efésios capítulo 1, versículo 17. Paulo então continua dizendo, e é interessante que Paulo não para de falar das grandezas, das insondáveis, das infindáveis riquezas que nós temos em Cristo. Ele diz aí, no versículo 17, continuando falando a respeito que ele não cessava de dar graças pelos Efésios e sempre fazia menção deles nas orações que ele fazia, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, nós vamos falar um pouco sobre esse pedido que Paulo faz em favor dos Efésios. Aqui nesse versículo que nós lemos até agora, nós lemos até o versículo 21, nós temos uma grande petição, uma grande intercessão, uma grande oração que Paulo faz a favor dos Efésios, diante de Deus. Nós temos uma grande petição, onde nós poderíamos colocar três grandes verdades no qual ele ora, Ele fala sobre o chamamento, sobre a herança, sobre o poder de Deus. Mas antes de falar ou de pedir isso a Deus a favor dos Efésios, ele faz uma petição geral, no qual essas outras três estão incluídas. Ele fala assim: vos conceda espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. Depois ele vai falar sobre o chamamento, sobre a herança e sobre o poder de Deus. Mas ele faz essa oração, que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda aos Efésios espírito
de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do próprio Deus. Mas o que é isso? O que Paulo está falando? O que Paulo está orando? O que Paulo está escrevendo para os Efésios ou para aquelas cidades nas quais ele tinha conhecimento, que os irmãos estavam reunidos? O que é esse espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele? Se vocês se lembrarem, até aqui, Paulo já falou muitas coisas para os Efésios, dos quais eles já tinham alcançado, ou Deus alcançou para eles em Cristo. Eleição, predestinação, escolha, herança. Ele fala que eles tinham sobre eles o selo do Espírito, o qual é o penhor da salvação. Aí, nos versículos anteriores, vai falar sobre isso. Ele vai falar da fé que eles têm, que os Efésios têm no Senhor Jesus, do amor para com todos os santos. Aí a gente pensa assim, mas está faltando alguma coisa? Ainda falta. Depois de falar que vocês foram eleitos, predestinados, guardados, vocês são herança, vocês têm o selo do Espírito sobre vocês, a fé do Senhor Jesus está com vocês. Depois de falar sobre tudo isso, ainda tem mais. Tem algo que Paulo pode orar por esses Efésios, que falta para eles. Então é isso que ele vai mencionar. Embora os Efésios tivessem tudo aquilo, embora os Efésios tivessem essa bagagem que Paulo já escreveu para eles nesses versículos anteriores, ele não cessa. Ele diz aqui: o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então Paulo está preocupado que, embora eles tivessem toda aquela bagagem, todo aquele conteúdo, eles não parassem de crescer na caminhada cristã. Ainda tinha mais. A vida cristã é sempre assim, ela não para. Ainda você saiba que você é filho de Deus, ainda que você saiba que Deus é seu Pai, Jesus é seu irmão, nós temos um Consolador conosco, os seus pecados são perdoados, nós temos a vida eterna, nós somos uma família, não para. O Evangelho, como diz alguém, a conversão, como nós sabemos, não é o fim. Não é o fim em si mesmo, é o início. A conversão é o início, não é o fim da carreira cristã. Então Paulo está preocupado. Assim como ele estava preocupado com os coríntios, e assim como os escritores hebreus também estavam preocupados com o crescimento daquelas pessoas. Pleno conhecimento dele. Isso é o supremo propósito. Isso é o sumo bono. Esse é o ápice da vida cristã. Nós termos, ou os Efésios e todos aqueles que nasceram de novo, termos o pleno conhecimento dele, o pleno conhecimento de Deus. Então, embora eles tivessem tudo aquilo que já foi mencionado, eles não poderiam parar. Existe a exortação de Paulo quando ele escreve aos Coríntios, ele fala assim: olha, leite vos dei a beber. Lembra disso? Leite vos dei a beber porque vocês não suportais. Ou seja, os coríntios, embora tivessem uma diversidade dos dons espirituais, infelizmente andando na carnalidade, Paulo não pôde escrever a eles algumas coisas mais maduras, algumas coisas mais consistentes, ou falar para eles algumas coisas nesse sentido, porque eles não suportariam o que Paulo poderia falar. Tanto é que 1 Coríntios é uma carta de grande, nós vemos ali muitas dificuldades no seio da igreja sendo resolvidas naquela primeira carta aos Coríntios. Também uma preocupação dos escritores hebreus com relação a isso, ao conhecimento, ao pleno conhecimento. Chegou um momento na carta aos Hebreus que tem o mesmo conteúdo. Olha, nós temos que deixar algumas coisas de lado, mas vocês se portaram como crianças. Nós damos leite porque vocês não suportam. Lá em Hebreus capítulo 5 vai falar sobre isso. Pelo tempo decorrido, né, na caminhada cristã, eles já deveriam ter chegado a uma maturidade, um crescimento tal, mas eles se portavam como crianças. Faltava a eles então, talvez essa oração que Paulo, essa petição que faz ao favor dos Efésios, o pleno conhecimento dele. Irmãos, você conhece plenamente o seu Deus? Eu conheço plenamente o meu Deus, a quem eu sirvo. Paulo aqui não está falando de um conhecimento intelectual, teórico, histórico. Você conhece a história de Deus desde Gênesis, você conhece as providências de Deus na história, você conhece a onisciência de Deus, ou a onipotência de Deus, você conhece os atributos de Deus. Ele não está falando sobre isso.
embora isso faz parte do nosso conhecimento de Deus, mas ele está falando de algo pessoal, de algo íntimo, de uma intimidade com o próprio Deus. Nós mencionamos aqui na semana passada, quando falamos da oração. Paulo está querendo isso, mostrar para os Efésios que a questão da oração é um relacionamento com Deus. Nós estamos relacionando com o Pai da glória, com aquele que sabe de todas as nossas necessidades, muito antes que nós peçamos, muito antes que nós chegamos diante dele com a nossa lista de necessidades. E ele está interessado em responder as nossas orações, ele quer esse relacionamento com ele. E agora então ele fala, quando ele fala sobre esse pleno conhecimento dele, ele quer mostrar essa questão da intimidade ainda maior que nós devemos ter com Deus. Irmãos, às vezes nós já lemos muita história, às vezes nós já lemos muita literatura, às vezes nós já ouvimos muitas pregações, e muitas boas pregações a respeito de Deus, mas não é isso que Paulo está querendo mostrar. É se nós, de fato, temos o pleno conhecimento dele. Então ele ora para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, conceda a eles, não somente a eles, os Efésios, mas também para nós, precisamos dessa oração. Certamente o Senhor Jesus orou por nós nesse sentido. Que nós tenhamos então espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aqui nós podemos falar se esse espírito que está dizendo aí é um espírito no sentido de nós, vou falar de outra forma, melhor dizendo. Alguns irmãos, estudando esse versículo 17, falam que essa palavra espírito, quando ela é precedida do artigo ou, se fala então a respeito do Espírito Santo. Se tivesse aqui o artigo ou, talvez algumas traduções pode ter esse artigo ou. Na versão que eu estou usando, a revista atualizada, ela diz que vos conceda espírito de sabedoria. Então não tem um artigo. Então, embora algumas versões tenham um artigo se referindo ao Espírito como o Espírito Santo, devemos entender o seguinte: embora nos seja concedido esse entendimento pelo Espírito Santo, embora nos seja concedido tudo que é necessário para nós conhecermos o Senhor Jesus, tudo isso é feito pelo Espírito Santo. Compreendem? Se nós tivermos então aqui o Espírito de revelação, o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação, se referindo ao Espírito Santo, não tem problema nenhum se você entende dessa forma. Mas se no nosso espírito, ou ao nosso espírito, vai ser dado esse pleno conhecimento dele, isso vai ser gerado pelo Espírito Santo. E não tem outra forma de ser. A ação de Deus para o nosso pleno conhecimento dele mesmo é feita pelo Espírito Santo. Nós não podemos apartar o Espírito Santo desse aprendizado, dessa concessão de espírito de sabedoria e espírito de revelação no pleno conhecimento dele. Acompanharam até aqui? Tudo tem que ser dado por Deus e vai ser nos dado por Deus por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Porque até, se os irmãos se lembram, aqui alguns versículos anteriores, Paulo fala, diz que no Espírito vocês foram selados. Então, se eles já tinham o Espírito, se eles já tinham o penhor do Espírito, era necessário mais alguma coisa? Certamente. Certamente, tudo nos é dado em Cristo. É verdade. Mas na nossa caminhada cristã, nós vamos aprendendo de todas essas verdades que já nos foram concedidas em Cristo. Paulo fala sobre revelação. Ele está dizendo aqui espírito de sabedoria e de revelação. O que é isso? Revelação. O que é revelação? Salmo 119 diz que a revelação das tuas palavras esclarece. Não é isso? E dá entendimento aos seus. Por um lado, essa revelação que Paulo está orando vai vir, ou virá sobre nós, quando nós estivermos com a palavra de Deus habitando nos nossos corações, que é o mandamento do Senhor. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E certamente então a revelação das Escrituras virá sobre nós. Lembra daquela experiência que os discípulos tiveram, 2 discípulos do caminho de Emaús? O Senhor aparece diante deles, aparece com eles, vai descendo, e quando
Eles andam um determinado tempo, ali no partir do pão, então é dado que o Senhor é revelado a eles. Eles puderam entender então que era o Senhor Jesus. Mas depois que aconteceu isso, o Senhor se retirou da presença deles. O que eles falaram? Porventura não os ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras? Isso era a revelação para aqueles discípulos. Embora o Senhor fosse revelado para eles ali, na pessoa, depois do partir do pão. Então, esse porventura não nos ardia o coração, seria essa revelação que o próprio Deus vai fazer conosco das Escrituras. Quantas vezes, irmão, nós estamos sentados aí, de repente o Senhor usa algum irmão e você fala assim, olha só, não tinha atentado para isso. Isso é uma revelação. Compreende? Então Paulo ora aos Efésios, para que também seja dado a eles, Deus conceda a eles, espírito de sabedoria e de revelação. Nós caminhamos um pouco. Paulo então estava preocupado com aqueles irmãos que reuniam naquela igreja, uma igreja nova, uma igreja que há pouco tempo havia então aquela comunidade se convertida ao Senhor. E Paulo estava preocupado com eles, porque se vocês se lembram, a cidade de Éfeso era uma cidade idólatra, uma cidade pecadora diante de... A cidade de Éfeso era uma cidade... Então, é mencionado que a igreja a cidade de Éfeso era uma cidade onde havia muita idolatria, né? Se vocês se lembram, houve aquele alvoroço, aquele tumulto causado por um homem, que eles diziam, grande é a Diana dos Efésios, nós guardamos a Diana, nós adoramos a Diana. E Paulo então estava preocupado com esses irmãos, que embora eles tivessem sido selados com o Espírito, eles tivessem uma experiência, tivessem toda aquela bagagem que ele diz aí nos versículos anteriores, não parem no crescimento, não parem no conhecimento de Deus, não, em momento algum, pense que você já leu a Bíblia demais. Poderíamos parafrasear nesse dia. Você ora demais, você lê demais, você reúne demais. Não pense assim. Você, ainda falta para você o pleno conhecimento de Deus. E esse pleno conhecimento, irmão, não é só um assunto de Paulo. Se vocês abrirem lá em 2 Pedro, abra por um instante, não é uma preocupação somente de Paulo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento. Lá em Efésios fala que no pleno conhecimento dele, o próprio Deus, o mesmo assunto. Então não é um assunto que interessava a Paulo, interessava a todos. O apóstolo João vai falar sobre isso. Mas aqui no capítulo 3, versículo 18, também Pedro continua dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas alguém poderia dizer, mas lá em Efésios não fala que é o conhecimento de Deus? Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, do próprio Deus? Sim, irmãos, é verdade. É o conhecimento do próprio Deus. Mas o importante para nós, e muito importante, é que nós não conseguimos separar esse pleno conhecimento de Deus do pleno conhecimento de seu Filho. Lembra que quando nós falamos da oração, nós não poderíamos colocar um ponto final se a oração deveria, por um instante, ser feita ao Senhor Jesus? Lembra? Nós falamos sobre isso. Embora nós tenhamos as Escrituras inúmeros, e nós vimos isso semana passada, que a oração deve ser dirigida a Deus, mas isso não é um ponto final a respeito da oração. Compreende? E nesse conhecimento, ou nesse pleno conhecimento de Deus, também não é um ponto final. Que nós só vamos conhecer a Deus mediante Jesus Cristo. Se você se lembra, em João capítulo 17, diz assim: e a vida eterna é esta,
que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Ponto. Não. E a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então eles estão entrelaçados. Deus, o Pai, e o Senhor Jesus Cristo, eles estão entrelaçados nesse pleno conhecimento, ou no conhecimento que nós vamos ter de Deus. Nós não conseguimos conhecer a Deus sem a pessoa de Jesus, e nem o contrário. Se vocês se lembram também, em Mateus capítulo 11, diz o seguinte: ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e ninguém conhece o Filho, senão, e aquele a quem o Filho quiser. Veem, vocês veem que existe essa entremesclar, como diz a música, né? É um cântico que nós cantamos aí, bem mesclado, né? Bem mesclado a ti. Então existe essa união entre o Pai e o Filho que não conseguimos separar. O conhecimento de Deus vai ser o conhecimento de Cristo, como Pedro diz aqui, o pleno conhecimento de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Nós não conseguimos separar. Então lá em João fala isso: a vida eterna é que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Agora abram também, irmãos, 2 Coríntios capítulo 4, que nós vamos ver também que não tem como separar esse conhecimento. E esse texto também vai nos ajudar sobre isso. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Porque Deus que de trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Onde nós vamos ter? Hoje está. Vou pensar mais um aqui. Hoje eu de teste. Então, está dizendo aqui: porque Deus que disse de trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus, onde? Na face de Cristo. Então, onde está, ou onde nós podemos encontrar esse pleno conhecimento dEle, ou esse espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dEle? Sim, em Deus, mas nós vamos encontrar juntamente em Deus, junto com o Senhor Jesus Cristo. Na face de Cristo não é possível separar. Para nós entendermos melhor ainda, João capítulo 1, versículo 18. Evangelho de João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então quem revelou Deus? Quem revelou Deus? O Senhor Jesus. É o Filho unigênito, está dizendo Deus unigênito, que está no seio do Pai, que estava no seio do Pai, foi quem nos revelou Deus. Então nós não podemos separar esse pleno conhecimento de Deus, separado do pleno conhecimento de seu Filho. Irmãos, aí está a grande diferença do cristianismo em relação a qualquer religião do mundo. As religiões do mundo, elas têm o seu Deus, ou acreditam em Deus, que existe um Deus, que existe um Ser Supremo, mas elas param nisso. Paulo elogia os Efésios, já mencionamos aqui, que a fé deles estava no Senhor Jesus, porque nós não podemos separar a fé em Deus da fé no Senhor Jesus. Mas aí difere então o cristianismo das religiões do mundo. Qual é? É que nós cremos em Deus, mas nós cremos juntamente em Deus. A nossa crença em Deus, a nossa fé em Deus também é colocada na fé no Filho de Deus. E no mundo, ou nas religiões do mundo, não existe isso. Você acredita em Alá e é só em Alá. Você acredita no santo tal e é só no santo tal. Você acredita no outro Deus e é só naquele Deus. Mas o Evangelho, ou a Palavra de Deus, essa revelação das Escrituras para nós,
não separa e não vai separar em momento algum o conhecimento de Deus do conhecimento de seu Filho. Paulo está preocupado com isso. Paulo preocupa. Isso preocupa o Paulo. Ele ora para os Efésios nessa questão. Embora ele tivesse tudo aquilo, repito, né? Tudo em Cristo, tudo dele, tudo foi feito nele, selo, penhor. Não parem. Não parem na vida cristã. A vida cristã é uma continuidade. Pedro diz: crescei na graça. Sim, a graça ela vai nos acompanhar e ela vai estar conosco. Mas o conhecimento dele também, irmãos, deve estar conosco. Pergunto novamente: nós temos esse conhecimento de Deus? Nós conhecemos Deus intimamente? Não no nosso intelecto, não de teologia, não de livros, mas dessa intimidade, desse relacionamento com o nosso Deus. E para nós entendermos melhor, não existe nada melhor do que as Escrituras, né, para nos ajudar. Porque embora nós falemos desse pleno conhecimento dele, do conhecimento de Deus, desse espírito de sabedoria, desse espírito de revelação, nós temos as Escrituras, irmãos, para nos ajudar. E quando fala aqui sobre esse espírito de sabedoria, nós lembramos de Salomão. Salomão orou a Deus pedindo sabedoria, lembra disso? Deus elogiou aquela atitude dele: você pediu sabedoria, fizeste bem. Então Salomão pediu sabedoria, mas ele não pediu somente sabedoria, pediu mais o quê? Conhecimento. E aí há uma diferença entre sabedoria e conhecimento. Nós não vamos gastar um tempo aqui definindo, segundo o Aurélio, que é isso ou aquilo. Mas existe uma diferença. Salomão pediu os dois: sabedoria e conhecimento. E o próprio Deus elogiou aquele pedido, aquela atitude de Salomão. Salomão pedisse bem. Você não pediu nem morte, nem doença, nem isso para os seus inimigos. Mas tudo bem, vou te dar além de sabedoria e conhecimento. Vou te dar riqueza, vou te dar isso, vou te dar outras coisas. Então Salomão pediu sabedoria. Lá no profeta Oséias, diz que misericórdia, o Senhor está falando a respeito do profeta, exortando o seu povo através do profeta Oséias. Tem um versículo em Oséias 6 que diz assim: pois misericórdia quero, e não. Agora continua. E o conhecimento de Deus em lugar de holocaustos. Então, Deus está querendo misericórdia? Sim. Abram aí, Oséias 6, capítulo 6, versículo 6. O Senhor está repreendendo o seu povo a respeito disso, né? Oséias 6, versículo 6. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocausto. Ô irmãos, quantas vezes nós estamos oferecendo holocaustos? Quantas vezes nós estamos gastando tempo? Pode acontecer de que algum de nós estamos gastando tempo em holocaustos, em serviços a Deus, e o que Ele quer? O conhecimento dEle, a intimidade com Ele, o relacionamento com Ele. Aqui é uma repreensão muito severa para os judeus, para os sacerdotes, para aqueles que estavam à frente do povo de Deus. Olha, vocês estão trazendo para mim o holocausto, vocês estão fazendo isso, mas para um pouco, deixa esse holocausto de lado um pouco. O conhecimento de Deus é muito importante. No mundo existe um ditado: é melhor ser, né, do que. No mundo é o contrário. Melhor ter do que ser. Melhor você ter do que ser. Aí nós vamos entendendo: não, é melhor a gente ter, ser do que ter. Então o que Deus está pedindo para eles: olha, vocês têm que ter o conhecimento de Deus, em vez de vocês terem obras, em vez de vocês se preocuparem com as obras. Sim, é secundário. É o mesmo sentido que Paulo está escrevendo aos Efésios. Paulo vai falar sobre felicidade? Sim. Paulo vai falar sobre alegria? Sim. Paulo vai falar sobre relacionamento? Sim. Mas antes de ele falar sobre tudo isso, abordar sobre tudo isso, o que ele fala? Do conhecimento de Deus, desse relacionamento com Deus, dessa intimidade com Deus. Porque isso, irmãos, não é no Novo Testamento que é assim. Não é somente a partir de quando veio Jesus que é dessa forma. Não, desde o princípio foi assim. Por que houve o primeiro arrebatamento? Qual que era o relacionamento que aquela pessoa tinha com Deus? E Deus o tomou para si.
Porque aquela pessoa tinha conhecimento de Deus, tinha relacionamento com Deus. Lembra de Enoque? Por que ele foi arrebatado? Porque ele estava na presença de Deus, ele tinha comunhão com Deus, ele tinha conhecimento de Deus, de fato. E o Senhor disse: então pode vir comigo, você realmente conhece um pouco, vem para onde eu estou, vem para onde você pode aprender mais de mim. Foi assim, irmãos. E não vai ser diferente conosco. Embora nós já tenhamos uma bagagem de conhecimento, de leitura da Bíblia, você leu a Bíblia 5, 10, 50, centenas de livros, ainda assim Deus quer que nós tenhamos o pleno conhecimento dele. E interessante, irmãos, que Paulo estava preocupado com aquela igreja pequena, no sentido de crescimento. Ele estava preocupado, porque algumas coisas poderiam atrapalhar o crescimento deles. Alguns deles poderiam parar do pleno conhecimento de Deus, o que de fato aconteceu. Quando nós abrimos o livro de Apocalipse, qual que é a repreensão para a igreja de Éfeso? Tenho, porém, contra ti que abandonaste a visão. O que é isso? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, teu melhor amor. Você tinha interesse em mim, ô Efésios? Vocês tinham interesse em mim, vocês tinham grande devoção a mim, amor a mim, vocês eram fiéis a mim, mas eu tenho contra vocês, vocês abandonaram isso, esse melhor amor, essa melhor disposição, esse interesse em orar, esse interesse em estar na minha presença, me buscando conhecer a respeito de mim, esse pleno conhecimento que vocês tinham a respeito de mim, que vocês eram interessados, vocês abandonaram. Então essa é a preocupação do apóstolo, e ainda assim com essa preocupação, ele trazendo isso à mente deles: olha, eu oro para que seja concedido a vocês esse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, irmãos. Ainda que Paulo orou, aconteceu alguma desgraça nos Efésios. Alguns deles abandonaram. E alguém poderia dizer: ah, mas não vai acontecer comigo. Irmãos, aconteceu com eles. Tudo o que nós estudamos aqui, que aconteceu com os Efésios, todas essas verdades que eles receberam da parte de Deus, tendo todo esse conhecimento de todas essas verdades, esse conhecimento teórico, eles abandonaram. Pode acontecer conosco também. Pode acontecer conosco. Então nós não somos mais fortes do que eles. Essa verdade, esse abandonar o Senhor pode acontecer conosco. Mas ainda assim o Senhor, Ele é misericordioso para nos alcançar e nos trazer de volta. Então nós temos alguns exemplos nas Escrituras, nós já citamos alguns, mas eu gostaria de pegar alguns em particulares para nós entendermos melhor esse pleno conhecimento de Deus. E embora nós falemos de espírito de sabedoria e revelação, o pleno conhecimento de Deus, ainda assim parece que é teórico, ou é teórico, se nós não tivermos de fato essa intimidade, esse relacionamento com o Senhor. E como eu disse, as Escrituras nos ensinam, então, ela nos ajuda a vermos algumas coisas desse respeito. O primeiro que eu gostaria de mencionar, irmãos, é Jó. Jó, a Bíblia diz que ele era alguém que tinha comunhão com Deus. Jó era alguém que tinha um relacionamento com Deus. O próprio Deus, Interessante que o livro de Jó, quem escreveu o livro de Jó, ele começa assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Até aí tudo bem, alguém escreveu a respeito de alguém. Muito bom, é um livro da Bíblia, nós devemos acreditar. Mas o interessante é que no mesmo capítulo, o próprio Deus dá testemunho de Jó. Ainda que o livro foi inspirado pelo Espírito Santo, o próprio Deus registra as mesmas palavras que o escritor do livro de Jó escreveu. No diálogo entre Deus e Satanás, Deus pergunta para Satanás: observaste a meu servo Jó? Aí Deus vai falar as mesmas coisas que está escrito no versículo 1. Homem íntegro, reto, temente a Deus. Lembram disso? Que se desvia do mal. Então, embora esteja registrado no versículo 1, versículo 8, também o próprio Deus faz essa declaração a respeito de Jó. Então, Jó, irmãos, era alguém que tinha um conhecimento de Deus. Era alguém que tinha intimidade, relacionamento, comunhão com Deus. Ele tinha tudo isso. Mas algo aconteceu com Jó.
Nós sabemos a história dele. O Senhor, então, permitiu que Satanás fizesse algumas coisas com Jó, então ele perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu a riqueza, perdeu a saúde, não perdeu a mulher ainda permaneceu com ele. Então nós vemos em todo o livro de Jó algumas conversas, né, entre os amigos de Jó. O próprio Jó fala algumas coisas, e tem um versículo que ele fala assim, lá no livro de Jó: ah, se eu soubesse onde encontrá-lo. Jó 23 fala sobre isso. Ah, se eu soubesse onde encontrá-lo, eu exporia perante ele as minhas razões diante do seu tribunal. Nos dá a entender que toda aquela comunhão que Jó tinha com Deus, toda aquela comunhão, todo aquele relacionamento, todo aquele conhecimento que ele tinha, por um instante se apagou. E o que nos ajuda a entender dessa forma? Lá no capítulo 42 de Jó, ele fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, por um instante, aquele pleno conhecimento, ou o conhecimento que Jó tinha de Deus, foi obscurecido. E ele teve que colocar a mão na boca. Ele fala assim: eu coloco a mão na boca, eu me abomino no pó, na cinza, porque eu conhecia, eu ouvia, realmente eu sabia, de fato ele sabia. O próprio Deus deu um testemunho dele, que ele era um homem temente a Deus, guardava os mandamentos. Sim, o próprio Deus deu esse testemunho. Mas chegou um ponto que ele disse: eu não te conhecia plenamente. Eu não tinha esse pleno conhecimento, como Paulo está dizendo, como Pedro está dizendo, como o apóstolo João diz: olha, a nossa comunhão, estou escrevendo para vocês, João, né, na sua epístola, primeira epístola, fala assim: olha, eu estou escrevendo para vocês para que vocês tenham comunhão conosco. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então eles têm esse conhecimento, eles têm esse relacionamento. João tinha esse relacionamento. Embora ele quisesse essa comunhão com os irmãos, ele fala assim: olha, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E eu escrevo isso para vocês, para que a vossa alegria seja completa. Então eles tinham alegria. Aqueles destinatários da carta de João, eles tinham alegria? Tinham. Mas ainda ele está dizendo isso, irmão. Depois leiam lá em 1 João. Olha, mas eu estou dizendo isso para vocês, eu estou escrevendo isso para vocês, para que a vossa alegria seja completa. Então, irmãos, essa comunhão com o Pai, essa comunhão com o Filho, esse pleno conhecimento de Deus, que não vai ser separado do pleno conhecimento de seu Filho, vai nos trazer alegria completa. Compreende? Nós temos alegria? Temos. Nós temos felicidade? Temos. Mas ainda não é tudo. O livro de Efésios é assim: ele mostra uma verdade, mostra outra verdade, e ele não para. Daqui a pouco vai ser, nós vamos falar por blocos, mas até aqui são verdades absolutas, empilhadas uma a uma. Quando Paulo escreve os Romanos, ele vai falando, chega no capítulo 13, ele exclama: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto... Olha só, irmãos, ele está escrevendo, ele fala sobre a verdade dos pecados perdoados, ele fala da nossa paz com Deus, ele vai falando, ele exclama: que profundidade que é essa? Quanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus. É profundo, irmãos, nós não conseguiremos, aquilo que nós aprendemos em vida vai ser pouco de quão grande é essa profundidade. Compreende? É profundo. Ele está falando lá sobre isso. Profundidade. Leiam lá, Romanos capítulo 13. Capítulo 11, desculpa. Capítulo 11, versículo 33. Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão profundo, irmãos, quão profundo é essa sabedoria, quão profundo é esse conhecimento de Deus. Nós não vamos mergulhar nele intensamente, mas ainda assim o Senhor pede, o Senhor, como nessa oração de Paulo, que Ele nos conceda espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento de Deus. Então nós temos Jó
Jó é alguém que por um instante ficou obscurecido, mas ele fala: Senhor, eu te conhecia, de fato, mas ainda todo o conhecimento que eu tinha sobre o Senhor, e embora o Senhor tivesse dado testemunho a meu respeito, era de ouvir falar. Irmãos, se todo esse testemunho que Deus deu a respeito de Jó, ele disse que era só de ouvir falar, e o nosso? Compreende? Deus deu um testemunho de Jó, e ele fala assim: olha, o conhecimento que eu tinha do Senhor era só de ouvir falar. Aí tem uma vírgula, ele fala assim: agora. Esse ouvir falar, irmãos, pode ser o que nós estamos, muitas vezes. Nós conhecemos Deus de ouvir falar. Nós já lemos o conhecimento de Deus, o pacto. Já lemos aí outras literaturas que falam sobre conhecer a Deus, sobre a intimidade de Deus. Mas agora nós temos que estar nessa segunda parte. Agora, os meus olhos te veem. Compreendem? Então esse é o desejo de Paulo. Então esse primeiro exemplo que nós podemos usar para nós chegarmos a termos esse desejo, né, de o próprio Deus nos revele mais de seu Filho. O segundo é o Salmo 42, vai falar sobre os filhos de Coré. O Salmo 42 é escrito por aqueles que sobreviveram, né, naquela história triste lá de Números, onde fala que os pais, né, Coré, Datã, Abirão, se levantaram contra o Senhor, e o próprio Deus não aceitou aquilo. O próprio Deus não consentiu com que eles quisessem um lugar que não era para eles. Moisés fala assim: olha, vocês estão querendo também o sacerdócio? Deus já separou o que vocês vão fazer. Deus já separou o que vocês vão fazer. Vocês vão carregar os utensílios do tabernáculo. Vocês vão carregar as cortinas. Todo o material que era usado para fazer o tabernáculo, eles estavam envolvidos no carregamento daquilo. Mas eles estavam querendo mais. Eles estavam querendo o sacerdócio, que não era para eles. Aquela comunhão não era para eles. Aquela comunhão que os sacerdotes tinham não era para eles. Mas lá no Salmo 42 fala que é o Salmo dos filhos de Coré. Diz assim: como suspira a corça pelas correntes das almas. Por ti, Senhor, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Mas essa experiência não era a experiência dos pais de Coré. Não, eles não queriam essa experiência. Eles queriam posição. Eles queriam lugar de privilégio, lugar de ser vistos. Eles queriam ser vistos dos homens. Queriam tapinha nas costas. Mas os filhos de Coré dizem aqui, no Salmo 42, como suspira a corça pelas correntes das águas. Por ti, Senhor, suspira a minha alma. Senhor, eu suspiro pelo Senhor. Como a corça, né? Alguém escreveu que nos dá a entender esse Salmo 42, que a corça, quando ela está fugindo dos seus inimigos, ela exala um cheiro muito forte. Eu já li isso em algum lugar. A corça, então, está fugindo dos seus inimigos, ela exala um cheiro muito forte. Então, se tiver algum animal, algum cão, alguma coisa para persegui-la, será fácil de achá-la por causa do seu cheiro. Aí ele está dizendo assim: como a corça suspira para essas águas, e quando ela entrar nas águas, o que vai acontecer? O odor, o cheiro vai subir, e aí os perseguidores não vão encontrá-la. Irmão, nós temos um perseguidor, nós temos um inimigo que fica ao nosso derredor. Está dizendo ali então que eles suspiravam, a alma dos filhos de Coré, eles suspiravam por Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Parafraseando, irmãos, é esse pleno conhecimento de Deus. É nesse sentido que Paulo está querendo dizer: olha, nossa alma tem que chegar a um ponto de: Senhor, é só o Senhor mesmo. Senhor, é só o Senhor mesmo. Eu já recebi bênção, os meus pecados são perdoados, é verdade. Eu tenho a vida eterna, eu pego, o Senhor perdoa, eu pego, o Senhor perdoa, eu pego de novo, o Senhor perdoa. Mas eu preciso do pleno conhecimento do Senhor. Sim, é para nós crescermos na graça, é verdade. Senhor, eu tenho crescido, a graça do Senhor tem estado comigo, a misericórdia do Senhor tem estado comigo, é verdade.
Senhor, mas eu preciso de mais conhecimento. Eu preciso, a minha alma tem sede do Deus vivo. Compreende? Então é isso também, nesse Salmo 42, podemos ver então esse espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento de Deus. Irmãos, me desculpe, mas eu tenho esse conhecimento de Deus, ou esse pleno conhecimento dele. Vocês têm esse pleno conhecimento, essa intimidade com o Senhor? Nós conhecemos muito sobre Deus, mas se essa comunhão, essa intimidade com Ele. Mas Isaías capítulo 6, vai falar que ele viu, né? Diz assim, Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, e as abas das suas vestes cobriam o templo. Olha só a experiência que ele teve. Morreu alguém, o rei, e ele viu o Senhor. E mais abaixo, lá no Isaías capítulo 6, fala assim: meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Irmãos, que experiência que teve. E ele sobreviveu. A Bíblia fala que poucos vão ver, ou quase, então ninguém vai ver ele sobreviver, mas ele viu o Senhor. Meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos, e permaneceu vivo. Isaías era um profeta. Isaías era alguém separado pelo próprio Deus para levar a palavra dele ao povo de Israel. Chegou um dia que, embora ele tendo a palavra, embora ele sendo profeta, embora ele tendo anunciado os pecados, ele teve essa experiência. Eu vi o Senhor, meus olhos viram o rei. Irmãos, é isso que precisamos ter. Eu preciso ter essa experiência. Todos nós. Quando Paulo escreve ali, ele não escreve para os presbíteros, ele não escreve para os irmãos diáconos, ou ele não escreve para uma classe seleta de irmãos em Éfeso. Não, para todos. Aos santos e fiéis que estão em Éfeso. Santos e fiéis, todos eles fazem parte desse grupo que podem ter esse pleno conhecimento de Deus, o pleno conhecimento do Filho de Deus. E o outro exemplo que me chama a atenção é Moisés. Moisés é alguém que, nesse assunto de estar na presença de Deus, eu acho que não tem igual no Velho Testamento. Não tem, sim. A Bíblia fala que Deus falava face a face com ele. Já leram isso? Lá no Pentateuco fala que Deus falava face a face com ele. Conjectura comigo um pouquinho. O que é isso? Deus falava face a face com ele. Moisés, olha o povo que eu tirei do Egito, está se corrompendo, você está aqui comigo, eles estão, né? Talvez ele não falava nessa situação, mas ele falava face a face. Moisés, você está aqui comigo, eu vou te dar as... Entendam bem, longe de ser dessa maneira, mas me entendam. Moisés estava no monte com o Senhor, fica 40 dias. 40 dias com o Senhor conversava com Moisés. Abram aí, Números Êxodo capítulo 11, inicialmente. Irmãos, eu fico assim maravilhado de essa experiência dele, que ele teve com Deus. Eu consigo entender. Êxodo capítulo 33, perdão. Êxodo capítulo 33. Versículo 11. É mais intrigante ainda quando a gente lê, né? Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala seu. Como é que você fala com seu amigo? Olha só. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Aí no versículo 18, né, com essa intimidade que ele tem, ele diz assim: então ele diz, rogo-te que me mostres tua glória. Ele podia fazer isso. Ele poderia fazer, a intimidade dele com o Senhor era grande.
A Bíblia diz que ele era o homem mais manso de toda a terra. Mas, irmãos, lembremos um pouco da história de Moisés. Moisés nasceu morto, se é que podemos dizer assim. Havia um decreto do rei: olha, se nascer homem, se nascer menino, se nascer menino dos filhos dos hebreus, faz o que com ele? Lança no rio. Lança no rio. Mas nós sabemos, né? Que a desgraça pode trazer vida. E foi assim: enquanto o inimigo de Deus pensava que estaria destruindo, trouxe vida. Deus ama do inimigo. O Salmo fala que ele ri dos seus inimigos. Olha, tá bom, então você quer matar? Vamos usar o rio para salvar. Então Moisés foi colocado no cesto. E quem que salvou? Quem que foi cuidar de Moisés? Filho de Faraó, não é isso? Então, assim, quero mostrar para os irmãos que Moisés ele foi instruído em toda a sabedoria. Lá em Atos capítulo 7, quando Estevão estava fazendo sua defesa, fala que Moisés ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Ele era poderoso em palavras e obras. Ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Tudo que tinha para ele aprender de educação, de sabedoria, ele recebeu. E ele era poderoso em palavras e obras. Amém? A Escritura diz sobre isso. Mas o que teve que acontecer com ele? Para ele ter essa intimidade com o Senhor. Ele matou um homem, né? Viu dois brigando, depois matou um homem. Ele teve que ir para o deserto, ele foi cuidar de gado. A história diz que os irmãos estudando dizem que ele ficou 40 anos aprendendo toda a sabedoria do Egito. Depois ele ficou mais 40 anos no deserto, né? Esquecendo tudo que aprendeu, né? Até que apareceu ali, ele teve uma visão, e aí Deus começou então a trabalhar na vida dele. Aí ele foi começar a ter um pleno conhecimento de Deus. Mas para ele ter esse pleno conhecimento de Deus, ou essa comunhão que ele tinha com Deus, ele teve que abandonar tudo aquilo que ele aprendeu no Egito. Embora esse conteúdo estivesse nele. Eu quero mostrar isso, irmãos, que Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele fala assim: eu deixei tudo de lado. Lembra? Eu deixei tudo de lado. Eu sou hebreu de hebreu. Eu sou da tribo de Benjamim. Quanto à lei, é irrepreensível. Mas eu deixo tudo de lado por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Irmãos, é muito forte para mim isso. Ele abandonar tudo aquilo que ele tinha recebido. Moisés, aconteceu isso com Moisés, aconteceu isso com Paulo, aconteceu isso com ele. E Paulo diz: por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Aí ele fala algumas coisas: para o conhecê-lo e conhecer o poder da sua ressurreição. Não é isso? É isso mesmo. Lá em Filipenses fala sobre isso. Então nós temos aqui Moisés, esse homem que falava, Deus falava face a face com ele, como alguém fala o seu amigo. Mas abra por um instante aí, em Números, capítulo 12, que ainda eu estava lendo essa semana, eu disse: gente, mas muito interessante. Número 12, versículo 7. Não, versículo 6. 12, 6. Miriam e Arão, eles falaram contra Moisés quando ele casou com uma mulher cozida. Aconteceu algo, e aí no versículo 6 diz: então disse, versículo 5: então o Senhor desceu da coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então Deus disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me faço conhecer. Ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente
e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temesses falar contra o teu servo, contra Moisés? Irmãos, olha só o conhecimento que Moisés tinha de Deus, a intimidade, a comunhão que ele tinha com Deus. O Senhor está dizendo, com os profetas, eu vou falar em visões, eu me faço conhecer a eles em visões, ou falo em sonhos, mas com Moisés é diferente. Com Moisés não é assim, igual aos profetas. Eu falo com ele claramente. Irmãos, eu penso que isso que passava na mente de Paulo, quando ele ora, meu Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, concedesse aos Efésios espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Essa é a petição geral, é a primeira petição, que inclui as demais. Esse pleno conhecimento de Deus, essa intimidade com Deus, essa comunhão com Deus, é para todos, não é para uma classe de clérigos. Alguns que vão se posicionar em, agora nós oramos, agora nós fazemos isso, agora vocês ficam aí sentados, nós não fazemos, vocês não fazem nada e nós fazemos tudo. Como existem alguns sistemas, como existem alguns sistemas denominacional, o povo não pode conhecer a Deus, o povo não pode ter conhecimento de Deus. Isso só é dado a alguns. Irmãos, isso é triste, porque isso, em momento algum, é compartilhado pelas Escrituras. Você dividir o povo de Deus, agora uns conhecem, agora alguns podem estar na presença de Deus e outros não. Não é assim. Todos devem e podem ter o pleno conhecimento dele, porque é o Espírito Santo, irmãos, que nos vai conceder isso. O próprio Espírito é quem vai nos conceder isso. O Espírito Santo, ele tem esse trabalho de fazer que nós tenhamos o pleno conhecimento tanto de Deus quanto do seu Filho. E vai ser de várias formas. Vai ser através da leitura, através da oração, através da comunhão. Ou, se pudesse ser assim, se o Senhor permitisse, falar face a face, como era com Moisés. Então, para mim, nessa questão de conhecimento de Deus, embora Paulo abandonasse tudo aquilo, por causa da sublimidade do conhecimento de Deus, do Filho de Deus, por causa disso, ele abandonou tudo. Irmãos, nós teremos que abandonar algumas coisas, para nós termos esse sublime conhecimento de Deus, ou do seu Filho. Nós teremos que abandonar algumas coisas. Mas o que acontece conosco? Nós nos apegamos a algumas coisas, não queremos abrir mão. Filipenses, capítulo 3, para nós concluirmos. Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Então, assim como Paulo, ele teve esse desejo, ele tinha esse desejo, assim como nós temos esses exemplos no Velho Testamento, essas pessoas que tiveram essa intimidade, essa comunhão, esse pleno conhecimento dele. Essa oração de Paulo também é a nosso favor, que o Senhor nos conceda esse espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Tudo isso vai ser nos dado através da operação do Espírito Santo nas nossas vidas.